Os primeiros acordes ecoaram pelo salão fúnebre antes mesmo que alguém pedisse silêncio. A música era suave, profunda, impossível ignorar. Mas ninguém sabia quem ela era, muito menos por que tocava. Ela estava ali, de olhos vendados, sentada ao piano de cauda preta, como se fosse parte do luto. Os cabelos dourados caíam sobre os ombros, o vestido preto abraçava sua silhueta frágil, e seus dedos dançavam pelas teclas como se conhecessem a alma do homem no caixão. Todos pararam, até os mais ricos, até os mais frios, mas foi só quando o advogado se aproximou e colocou o envelope em suas mãos que tudo mudou. Dentro daquele envelope estava um nome, uma verdade enterrada. E uma herança que ela nunca pediu, mas que poderia mudar tudo. O que você faria se um completo desconhecido deixasse para você o segredo mais profundo da sua vida? O silêncio respeitoso do velório era quebrado apenas pelo sussurro contido de condolências e o tilintar discreto de taças de cristal. A mansão Monteiro, com seus lustres imponentes e tapeçarias seculares, acolhia a nata da sociedade para despedir-se de seu patriarca, Eduardo Monteiro, magnata da indústria farmacêutica. Elisa ajustou o vestido preto, enquanto suas mãos sensíveis deslizavam pela parede, guiando-a através do salão principal. O perfume de lírios e rosas invadia suas narinas, misturando-se com o aroma característico de madeira nobre que emanava dos móveis antigos. Seus passos hesitantes chamaram a atenção de alguns presentes, que observavam com curiosidade a jovem pianista cega contratada para tocar na cerimônia. "Por aqui, senhorita." Uma voz gentil a direcionou. "O piano está à sua esquerda." O instrumento era magnífico. Ela podia sentir isso pelo toque. Um Steinway Sons de cauda inteira, suas teclas de marfim suaves sob seus dedos como seda líquida. Algo naquele toque despertou uma memória distante, quase esquecida. O burburinho no salão diminuiu quando ela se sentou. As partituras selecionadas para a ocasião repousavam intocadas na estante. Ela não precisava delas. Suas mãos pousaram sobre as teclas e, por um momento, hesitou. A melodia que surgiu não estava no programa oficial. Os primeiros acordes de Clair de Lune flutuaram pelo ar como névoa em uma manhã de outono. Alguns convidados trocaram olhares, confusos. Essa não era a música fúnebre tradicional que esperavam. Uma senhora idosa franziu o senho, seus lábios pintados de vermelho se contraindo em desaprovação. Mas Elisa não podia ver as reações. Seus dedos dançavam sobre as teclas como se possuíssem vida própria, invocando notas que pareciam brotar diretamente de sua alma. A melodia de Debussy se transformava sutilmente, fundindo-se com uma composição original que ela guardava em seu coração desde a infância. No fundo do salão, parcialmente oculto por uma coluna ornamentada, Leonardo Monteiro ergueu os olhos dos documentos que pretendia revisar. Seu rosto, marcado por anos de amargura e disputas com o pai, demonstrou a primeira expressão genuína de emoção em muito tempo. Uma única lágrima escapou, traçando um caminho silencioso por sua face austera. A música crescia, preenchendo cada canto do salão com uma melancolia doce, quase palpável. Era como se o próprio Eduardo Monteiro tivesse escolhido aquela melodia. Uma ideia absurda, já que ele nunca conhecera a jovem pianista pessoalmente. Ainda assim, algo na forma como as notas se entrelaçavam parecia contar uma história que apenas ele poderia ter escrito. "Essa melodia", sussurrou uma senhora de cabelos grisalhos para sua acompanhante. Eduardo costumava tocar algo parecido em seus momentos de solidão. A informação circulou discretamente entre os presentes, adicionando uma nova camada de mistério à apresentação inesperada. Elisa sentia a música fluir através dela, como um rio transbordando memórias. Suas mãos conheciam cada nota, cada pausa, cada suspiro daquela composição que criara ainda menina, sentada em seu pequeno piano vertical no apartamento modesto onde crescera. Era uma melodia que falava de ausência, de amor não pronunciado, de encontros que nunca aconteceram. O retrato de Eduardo Monteiro, posicionado próximo ao caixão fechado, parecia observar a cena com um sorriso enigmático.
Seus olhos, capturados pela fotografia em um momento de rara vulnerabilidade, continham um brilho que poucos haviam testemunhado em vida. A música atingiu seu clímax, as notas se elevando como pássaros em voo, carregando consigo o peso de segredos guardados por décadas. Então, suavemente, começou a descer, como folhas de outono dançando ao vento, até pousar em um silêncio carregado de significado. Por vários segundos, ninguém se moveu. O salão inteiro parecia prender a respiração, como se temesse quebrar o encanto que havia se instalado. Mesmo os funcionários do buffet haviam parado, bandejas suspensas no ar, capturados pela magia do momento. Leonardo se aproximou discretamente do piano, seus passos hesitantes traindo sua habitual postura controlada. Observou a jovem pianista com uma mistura de fascinação e desconforto. Havia algo familiar em seus traços delicados, na forma como suas mãos repousavam agora sobre as teclas. Detalhes que ele não conseguia explicar. Perdão, murmurou Elisa, quebrando o silêncio. A música. Ela simplesmente veio. Sua voz carregava uma nota de insegurança, como se apenas agora percebesse que havia se desviado do repertório combinado. Não se desculpe, respondeu uma voz ao seu lado. O advogado da família, Dr. Martínez, que observava a cena com interesse particular. Tenho certeza que o Sr. Monteiro teria apreciado. Um murmúrio de concordância percorreu o salão. A senhora de cabelos grisalhos se aproximou, suas joias tilintando suavemente. Querida, onde aprendeu essa melodia? Era tão pessoal. Elisa ajustou os óculos escuros, um gesto automático que fazia quando se sentia nervosa. É uma composição antiga, algo que criei quando criança. Nunca entendi exatamente de onde veio a inspiração. No canto do salão, uma fotografia, antiga e amarelada, mostrava Eduardo Monteiro jovem, sentado ao piano, com um sorriso sereno que poucos reconheceriam. A data no canto inferior indicava que fora tirada há exatos 23 anos, a idade atual de Elisa. Leonardo observava a cena com crescente inquietação. Algo na presença daquela pianista desconhecida perturbava a ordem meticulosa que tentara estabelecer após a morte do pai. Era como se ela tivesse trazido consigo uma parte de Eduardo que ele pensava estar enterrada há muito tempo. O Dr. Martinez consultou discretamente seu relógio de ouro, trocando um olhar significativo com sua assistente. O momento se aproximava, aquele que Eduardo Monteiro planejara minuciosamente em seus últimos dias. O envelope pardo em seu bolso interno parecia pesar 1 tonelada. Elisa se levantou do piano, suas mãos deslizando uma última vez pelas teclas em uma carícia silenciosa. O som suave daquele toque final ecoou pelo salão como uma despedida. Ou talvez, um prelúdio para algo maior que estava por vir. A senhorita poderia permanecer após a cerimônia? Pediu o Dr. Martinez, sua voz controlada mascarando a importância daquele pedido. Há um assunto que precisamos discutir. Leonardo captou o tom do advogado, suas sobrancelhas se unindo em desconfiança. Em seus anos lidando com o mundo corporativo, aprendera a reconhecer quando algo importante estava prestes a acontecer. Seus olhos se estreitaram, alternando entre a figura delicada da pianista e o advogado que servira sua família por décadas. A música havia terminado, mas seus ecos ainda reverberavam nas paredes da mansão, como se o próprio ambiente se recusasse a deixá-la partir. Era mais que uma melodia. Era uma ponte entre mundos, entre vidas que pareciam distantes, mas estavam intrinsecamente conectadas por laços invisíveis aos olhos, mas perfeitamente audíveis ao coração. No retrato sobre o caixão, o sorriso enigmático de Eduardo Monteiro parecia guardar todos os segredos que, em breve, começariam a se revelar. A música que ninguém pedira, mas que todos pararam para ouvir, era apenas o primeiro acorde de uma sinfonia muito maior. Uma composição de amor, perda, redenção e descobertas que estava prestes a começar. O último convidado deixou a mansão quando o relógio anunciava 9 horas. Elisa permanecia sentada no banco do piano, seus dedos acariciando distraidamente as teclas em um movimento silencioso, como se tentasse decifrar os segredos guardados naquele instrumento centenário. Senhorita Costa,
A voz do Dr. Martinez cortou o silêncio. Podemos conversar em particular? O advogado gesticulou para sua assistente, que prontamente fechou as portas duplas do salão, isolando-os do restante da casa. Leonardo, que fingia organizar documentos em uma mesa lateral, aguçou os ouvidos. Algo na postura tensa do advogado da família despertou seus instintos. Durante anos, observara aquele mesmo homem conduzir negociações milionárias com a mesma expressão. Mas hoje, suas mãos tremiam levemente. Confesso que sua apresentação me pegou de surpresa, começou o Dr. Martinez, retirando um envelope pardo do paletó. Especialmente aquela última melodia. Uma composição sua, disse. Elisa assentiu, percebendo uma nota diferente na voz do advogado. Não era apenas curiosidade. Havia algo mais. Criei quando tinha 5 anos, respondeu ela, um sorriso suave brincando em seus lábios. Mamãe sempre dizia que parecia uma conversa com anjos. O advogado trocou um olhar significativo com sua assistente, que discretamente enxugou uma lágrima. Senhor Monteiro deixou instruções específicas, continuou ele, aproximando-se do piano. Este envelope deveria ser entregue à senhorita imediatamente após o funeral. Ele insistiu muito nisso. Elisa franziu o senho, confusa. Mas como? O senhor Monteiro nem me conhecia. Suas mãos delicadas aceitaram o envelope, e no momento em que seus dedos tocaram o papel áspero, algo extraordinário aconteceu. Um aroma familiar invadiu seus sentidos, uma mistura única de tabaco importado e colônia francesa. Era o mesmo perfume que ocasionalmente flutuava pelo pátio de seu antigo apartamento, nas noites em que tocava com a janela aberta. Uma fragrância que povoava seus sonhos de infância, sempre acompanhada pelo som distante de aplausos solitários. Leonardo observou a cena com crescente inquietação. A pianista cega permanecia imóvel, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o envelope. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por trás dos óculos escuros, e por um momento, apenas um breve momento, ele viu nela algo assustadoramente familiar. O envelope contém uma carta, explicou o Dr. Martinez suavemente. E algo mais. Algo que seu pai guardou por muito tempo. A palavra pai fez Leonardo se aproximar abruptamente, suas feições normalmente controladas contorcidas, em uma máscara de desconfiança. Do que está falando, Martinez? Exigiu ele. Que tipo de jogo é esse? O advogado manteve sua compostura profissional, embora suas mãos ainda tremessem levemente. Elisa abriu o envelope com cuidado reverencial, seus dedos sensíveis explorando seu conteúdo. Primeiro, encontrou um papel grosso, diferente. Uma partitura. Suas mãos reconheceram imediatamente as marcações em braille que ela mesma fizera tantos anos atrás. Impossível, sussurrou ela, sua voz embargada. Esta partitura, eu a perdi quando nos mudamos do apartamento antigo. Como? Mas havia mais dentro do envelope. Seus dedos encontraram uma carta, também em braille, a tinta ainda fresca. Sob seu toque, Leonardo assistia à cena com uma mistura de fascinação e horror. Algo estava prestes a mudar. Ele podia sentir isso no ar pesado do salão, nas lágrimas silenciosas da assistente do advogado, no tremor das mãos de Elisa. Querida Elisa, começou ela a ler em voz alta, seus dedos dançando sobre as marcações, em relevo. Se você está lendo isto, significa que finalmente posso fazer algo que desejei por 2 décadas. Agradecer pela música que iluminou minhas noites mais escuras. Um soluço escapou de sua garganta. A carta continuava. Todas as quintas-feiras às 7 da noite, eu estacionava meu carro próximo ao seu apartamento. Esperava pacientemente até ouvir as primeiras notas do seu piano, flutuando pela janela do 3º andar. Leonardo sentiu seu mundo começar a girar. Às quintas-feiras, seu pai sempre tinha compromissos misteriosos nas quintas à noite. Durante anos, assumira que eram encontros com amantes. Mais um motivo para alimentar seu ressentimento. Você não podia me ver, prosseguiu Elisa, sua voz tremendo. Mas eu a via.
Observava através da janela iluminada, maravilhado com a pequena menina cega que criava melodias capazes de tocar a alma. Sua música era como ouvir o coração do mundo batendo. O Dr. Martinez pigarreou, tentando disfarçar sua própria emoção. O Sr. Monteiro mantinha um arquivo detalhado, revelou ele. Gravações, recortes de jornal, programas de recitais. Ele acompanhou cada passo da sua carreira. Mas por quê? Questionou Leonardo, sua voz áspera de emoção contida. Por que tanto interesse em uma pianista desconhecida? O advogado apenas indicou que Elisa continuasse a leitura. Seus dedos tremiam tanto que quase não conseguia decifrar as palavras seguintes. Talvez você se pergunte por que nunca me apresentei, por que mantive minha admiração em segredo por tanto tempo. A resposta, minha querida Elisa, está na próxima carta, que só deve ser aberta depois que você tocar novamente aquela primeira melodia, a que compôs aos 5 anos. Leonardo observou a pianista dobrar cuidadosamente a carta, suas mãos acariciando o papel como se fosse algo precioso. Havia mais envelopes na pasta do advogado. Ele podia ver, mais segredos esperando para serem revelados. Ela precisa descansar, declarou a assistente do Dr. Martinez, notando a palidez no rosto de Elisa. Podemos continuar amanhã. Mas a jovem pianista já estava se movendo em direção ao piano, como se atraída por uma força invisível. Não, disse ela suavemente. Preciso tocar agora. Preciso entender. Suas mãos encontraram as teclas com a familiaridade de velhas amigas. A melodia começou a fluir. A mesma do funeral, mas diferente. Agora carregava o peso da revelação, a doçura agridoce do mistério. Leonardo fechou os olhos, deixando a música o envolver. Era estranho. Aquela melodia parecia despertar memórias que ele não sabia possuir. Lembranças de seu pai, mais jovem, sentado ao piano nas madrugadas, tentando reproduzir uma música que parecia persegui-lo. O Dr. Martinez observava tudo com olhos úmidos. Havia servido Eduardo Monteiro por 30 anos, guardando seus segredos mais profundos. Agora, finalmente, poderia cumprir sua última e mais importante missão. A música atingiu seu ápice. Aquele momento preciso em que a composição infantil se transformava em algo mais profundo, mais complexo. Era como se a pequena Elisa de 5 anos conversasse com a mulher que se tornara, através do tempo e do silêncio. Quando a última nota se dissipou no ar, o advogado já tinha em mãos o segundo envelope. Este era diferente, lacrado com cera vermelha, o brasão dos Monteiro impresso no selo. Agora, disse ele solenemente, você está pronta para a verdade. Elisa aceitou o envelope com mãos trêmulas. O mesmo perfume de antes, tabaco e colônia, francesa, parecia mais forte agora, quase tangível. Era como se Eduardo Monteiro estivesse ali, invisível, mas presente, aguardando o momento em que seu último segredo seria revelado. Leonardo permanecia imóvel, dividido entre o desejo de arrancar o envelope das mãos da pianista e a necessidade desesperada de entender por que seu pai, sempre tão distante e frio, dedicara tanto tempo e emoção a esta estranha. O relógio da mansão badalou 10 horas, suas notas graves ecoando pelos corredores vazios. No retrato sobre a lareira, Eduardo Monteiro parecia observar a cena com aquele mesmo sorriso enigmático, o sorriso de quem sabia que, mesmo após sua partida, sua maior história ainda estava para ser contada. Antes de abrir, alertou o doutor Martinez. Saiba que o que está prestes a descobrir mudará sua vida para sempre. Elisa assentiu, seus dedos já procurando o selo de cera. O som do lacre se partindo ecoou pelo salão como um presságio do que estava por vir. O selo de cera vermelha se partiu com um estalo que ecoou pelo salão vazio. Elisa segurava o segundo envelope com mãos trêmulas, seus dedos sensíveis explorando cada dobra do papel como se pudessem extrair dele os segredos que guardava antes, mesmo de lê-lo. Espere! A voz de Leonardo cortou o ar. Exijo saber o que está acontecendo. Martinez, que história é essa que meu pai guardava gravações dela?
O advogado ajustou os óculos, desconfortável com a agressividade do herdeiro. Monteiro. Seu pai deixou instruções explícitas, respondeu ele calmamente. O conteúdo destes envelopes é exclusivo para a senhorita Elisa. Se quiser respostas, sugiro que permita que ela continue. Os dedos de Elisa deslizaram pelo conteúdo do envelope, encontrando primeiro uma fita cassete antiga. O plástico estava gasto pelo tempo, mas a etiqueta em braille ainda era perfeitamente legível. Elisa, 5 anos, primeira composição. Posso? Perguntou o Dr. Martinez gentilmente, pegando a fita e se dirigindo a um aparelho de som vintage no canto do salão. Os primeiros acordes preencheram o ambiente. Notas hesitantes, tocadas por mãos pequenas, mas já demonstrando um talento extraordinário. Mamãe, consegui. A voz infantil de Elisa ecoou através dos anos. Fiz uma música só minha. O som de aplausos suaves seguiu-se à declaração, mas havia algo mais ao fundo, um aplauso distante, vindo de fora do apartamento. Lágrimas. Escorriam livremente pelo rosto de Elisa, enquanto suas mãos encontravam o próximo item no envelope, uma partitura em braille, amarelada pelo tempo. Minha caligrafia, sussurrou ela, atônita. Mas como? Esta partitura desapareceu no dia da mudança. Leonardo observava a cena com uma mistura de fascinação e desconforto crescente. A gravação continuava tocando. A pequena Elisa agora explicava sua composição, nota por nota, para alguém que a ouvia com infinita paciência. Essa parte é triste, dizia a voz infantil, porque às vezes sinto falta de alguém que nem conheço. Mamãe diz que é normal, que nosso coração sabe de coisas que a gente ainda não entende. O Dr. Martinez retirou discretamente um lenço do bolso, enxugando os olhos marejados. Sua assistente soluçava silenciosamente no canto do salão, abraçando uma pasta cheia de documentos contra o peito. Elisa encontrou então a carta, seus dedos dançando sobre o braille com urgência crescente. Minha querida Elisa, começou, ela a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Há verdades que demoram uma vida inteira para serem reveladas. Algumas por covardia, outras por circunstâncias que nos aprisionam em gaiolas douradas de nossa própria fabricação. Leonardo se aproximou involuntariamente, cada palavra de seu pai reverberando em seu peito como um sino distante. Era um tom que nunca ouvira antes, vulnerável, honesto, despido das formalidades que sempre caracterizaram Eduardo Monteiro. A música que você compôs naquela noite de quinta-feira, continuava a carta, era a mesma melodia que sua mãe, minha Sofia, costumava tocar quando criança. A mesma que embalou tantas noites de sonhos não realizados, de encontros proibidos, de amores sufocados por convenções sociais. Elisa congelou, suas mãos parando abruptamente sobre o papel. Sofia? Sussurrou ela. Minha mãe nunca mencionou... Mas a carta continuava, implacável em suas revelações. Sofia era minha filha, Elisa. Uma filha que fui forçado a abandonar quando ela tinha apenas 16 anos, grávida de um músico promissor, mas inaceitável aos olhos da sociedade que eu tanto prezava. Sua avó, minha esposa na época, deu um ultimato. Ou Sofia abortava e seguia o caminho que traçamos para ela, ou seria deserdada. Leonardo cambaleou até encontrar apoio em uma poltrona próxima. Memórias há muito enterradas começavam a emergir. Conversas sussurradas entre seus pais, menções a uma irmã que ele nunca conhecera, fotografias misteriosamente removidas dos álbuns de família. Sofia escolheu você, Elisa, prosseguiu. A carta. Escolheu o amor, a música, a liberdade. E eu escolhi a covardia. Permiti que minha própria filha desaparecesse de minha vida, carregando você em seu ventre. O maior arrependimento que carreguei por 23 anos. Elisa deixou-se escorregar do banco do piano até o chão, suas pernas incapazes de sustentá-la. A gravação continuava tocando. Sua versão infantil agora cantarolava distraidamente enquanto dedilhava o piano, alheia ao drama que se desenrolava em sua vida. Mas não pude ficar completamente afastado.
revelava a carta. Quando descobri onde vocês moravam, passei a visitá-las secretamente. Todas as quintas-feiras, estacionava meu carro próximo ao seu apartamento, apenas para ouvir você tocar. Para minha surpresa e alegria, você havia herdado não apenas os olhos de sua mãe, mas também seu dom extraordinário para a música. Leonardo levantou-se abruptamente, memórias inundando sua mente. Às quintas-feiras, exclamou ele. Era por isso que você sempre desaparecia nas quintas à noite, pai? Para ouvir sua neta tocar? O Dr. Martinez assentiu solenemente. Seu pai mantinha um diário detalhado de cada apresentação. Registrava cada nova música, cada progresso. Quando Elisa começou a se apresentar publicamente, ele comparecia a todos os concertos, sempre sentado no fundo do teatro. A partitura que você encontrou no envelope, continuava a carta de Eduardo. Caiu pela janela naquela noite de mudança. Eu a peguei da calçada, prometendo a mim mesmo que um dia a devolveria, junto com toda a verdade que você e sua mãe merecem conhecer. Elisa soluçava abertamente agora, suas mãos apertando a partitura contra o peito. Anos de perguntas não respondidas, de vazios inexplicáveis, começavam a fazer sentido. A música que compusera aos 5 anos não era apenas uma melodia, era uma ponte através do tempo, conectando-a a uma história de amor, perda e redenção que começara antes mesmo de seu nascimento. Há mais, anunciou o Dr. Martinez suavemente, retirando outro envelope de sua pasta. Seu avô deixou instruções específicas sobre um fundo financeiro estabelecido no dia em que você nasceu. E também... O piano, completou Leonardo. Sua voz surpreendentemente suave. O Steinway da sala de música, aquele que ele nunca deixou ninguém tocar. Pela primeira vez desde o início daquela noite extraordinária, um sorriso genuíno cruzou seu rosto. Era seu piano o tempo todo, não era? Elisa levantou-se lentamente, suas pernas ainda trêmulas. Seus dedos encontraram as teclas do piano, novamente, e a melodia de sua infância fluiu naturalmente, mas agora era diferente. Não era mais uma composição nascida da ausência, mas uma celebração de encontros, mesmo que tardios. Tem mais uma coisa, disse o Dr. Martinez, sua voz embargada. Uma última gravação que seu avô fez, dias antes de falecer. Ele inseriu outra fita no aparelho e a voz rouca de Eduardo Monteiro preencheu o salão. Elisa, minha neta querida... A gravação começou. Quando você tocar este piano pela primeira vez como sua legítima proprietária, quero que saiba. Cada nota que você criou ao longo dos anos ecoou em meu coração como uma chance de redenção. Através de sua música, pude sentir o amor que nunca tive coragem de demonstrar pessoalmente. A voz gravada de Eduardo fez uma pausa, e era possível ouvir sua respiração difícil. Leonardo, continuou ele, surpreendendo a todos. Sei que você eventualmente ouvirá esta gravação. Perdoe seu velho pai por todos os segredos. E, por favor, permita que sua irmã Sofia e sua sobrinha Elisa retornem ao lugar que sempre deveria ter sido deles, nossa família. O silêncio que seguiu era denso de significados. Leonardo se aproximou do piano, colocando uma mão hesitante sobre o ombro de Elisa. A música, disse ele suavemente. Aquela que você tocou no funeral, como você sabia? Elisa sorriu através das lágrimas. Não sabia. Mas agora entendo. Era uma conversa entre netos e avô, entre pais e filhos, entre o passado e o presente. Uma conversa que começou há 23 anos, quando uma menina cega compôs uma melodia para alguém que nunca conheceu, mas que sempre esteve lá, ouvindo. O relógio da mansão marcou meia-noite, suas badaladas solenes ecoando pelos corredores. No retrato sobre a lareira, Eduardo Monteiro parecia sorrir. Não mais um sorriso enigmático, mas um sorriso de paz. Finalmente, após décadas de silêncio, a música havia encontrado seu verdadeiro significado. O amanhecer encontrou Elisa ainda na mansão, suas mãos percorrendo as teclas do piano em uma dança silenciosa.
A noite de revelações havia deixado marcas profundas em sua alma, como sulcos em um disco de vinil que jamais voltaria a tocar. Da mesma maneira, você precisa descansar, murmurou a assistente do Dr. Martinez, colocando uma xícara de chá próxima ao piano. O aroma de camomila flutuou suavemente, misturando-se ao perfume persistente de tabaco e colônia francesa que parecia impregnado nas paredes da mansão. Leonardo retornou ao salão após algumas horas de ausência, carregando uma caixa antiga de madeira entalhada. Encontrei isto no escritório dele, disse, sua voz rouca de emoção contida. São todas as gravações, cada concerto seu, cada apresentação escolar, cada ensaio próximo à janela. Elisa ergueu o rosto na direção do som, lágrimas silenciosas escorrendo por trás dos óculos escuros. Por que ele nunca se aproximou? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que manter tanto amor em segredo? O Dr. Martinez pigarreou, desdobrando mais um documento de sua pasta aparentemente infinita. Talvez isto explique, ofereceu ele, entregando um papel a Leonardo. É uma carta da sua mãe, senhora Augusta, escrita há 23 anos. Leonardo começou a ler em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente. Eduardo, se você ousar procurar aquela bastarda e sua cria, juro que destruirei não apenas sua reputação, mas também garantirei que Sofia nunca mais toque em um piano em toda a sua vida. Minha avó, murmurou Elisa, um tremor percorrendo seu corpo. Ela nos manteve afastados por tanto tempo. O Dr. Martinez assentiu gravemente, retirando mais documentos de sua pasta. Senhora Augusta era uma mulher determinada, explicou ele diplomaticamente. Controlava as finanças da família com mão de ferro. Eduardo sabia que ela cumpriria suas ameaças, não apenas contra ele, mas principalmente contra Sofia e você, Elisa. Leonardo soltou uma risada amarga. Então ele escolheu observar de longe, criar um arquivo secreto e estabelecer um fundo financeiro escondido. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma das fitas. Que tipo de amor é esse, que se esconde nas sombras? O tipo de amor que sobrevive, respondeu Elisa suavemente, seus dedos encontrando as teclas do piano novamente. A melodia que surgiu era diferente agora. Não mais uma composição nascida da ausência, mas uma sinfonia de compreensão e perdão. O Dr. Martinez se aproximou do piano, carregando uma pasta vermelha. Esta é a parte mais importante do testamento, anunciou ele solenemente. Eduardo deixou instruções específicas sobre o piano. É seu, interrompeu Leonardo, surpreendendo a todos com a firmeza em sua voz. O piano? O fundo financeiro? Tudo o que ele guardou para você é seu por direito. Elisa balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. Não quero dinheiro ou posses, declarou ela. Só queria ter conhecido meu avô, ter tocado para ele sabendo quem ele era. Mas você tocou, disse a assistente do advogado suavemente. Todas as quintas-feiras, por anos. E ele estava lá, Elisa. Estava lá em cada nota, em cada melodia. Leonardo se sentou ao lado de Elisa no banco do piano, um gesto impensável há apenas 24 horas. Sabe o que é mais irônico? Perguntou ele, sua voz carregada de uma emoção nova. Passei anos ressentindo as ausências dele nas quintas-feiras. E agora entendo que aquelas eram as únicas noites em que meu pai era verdadeiramente feliz. Um som suave de saltos no corredor fez todos se virarem. Uma mulher elegante parou na porta do salão, seus olhos, idênticos aos de Elisa, arregalados de surpresa e emoção. Sofia, sussurrou o Dr. Martinez, levantando-se rapidamente. Conseguimos localizá-la conforme as instruções do Sr. Monteiro. Mamãe? A voz de Elisa tremeu. Sofia correu até a filha, envolvendo-a em um abraço apertado. O cheiro familiar de sua mãe misturou-se ao aroma do piano, criando uma nova memória olfativa
que Elisa sabia que guardaria para sempre. Me perdoe, soluçou Sofia, embalando a filha como fazia quando ela era pequena. Papai, ele tentou me encontrar tantas vezes, mas eu estava magoada demais, ferida demais. Não percebi que estava privando você de conhecer seu avô. Leonardo observava a cena com um nó na garganta. Ali estava sua irmã, a irmã que conhecia apenas por sussurros e fotografias escondidas. O rosto de Sofia carregava traços inegáveis, dos Monteiro, os mesmos que ele via no espelho todas as manhãs. Ele deixou algo para você também, disse o Dr. Martinez, entregando um envelope a Sofia. Dentro, uma partitura antiga, amarelada pelo tempo. A primeira música que você compôs aos 6 anos. Ele guardou todos esses anos. Sofia deixou-se cair no banco do piano ao lado da filha, suas mãos tremendo ao tocar o papel envelhecido. Eu lembro desta música, sussurrou ela. Papai sentava comigo neste mesmo piano, me ensinando as notas. Toque para nós, pediu Elisa suavemente. Por favor, mamãe, quero ouvir a música que começou tudo isso. Sofia hesitou por um momento, então posicionou as mãos sobre as teclas. As primeiras notas eram hesitantes, carregadas de décadas, de emoções reprimidas. Mas logo a melodia fluiu, preenchendo o salão com uma história de amor, perda e redenção que atravessava gerações. Leonardo fechou os olhos, deixando a música o envolver. Era estranhamente familiar, como se seu pai tivesse tentado reproduzi-la inúmeras vezes em suas noites solitárias ao piano. Ele tocava isso, murmurou ele, mais para si mesmo que para os outros. Nas noites em que pensava que ninguém estava ouvindo, tocava e chorava. O Dr. Martinez limpou discretamente os olhos, retirando mais um envelope de sua pasta. Esta é a última parte do testamento, anunciou ele, e talvez a mais significativa. Elisa estendeu as mãos, aceitando o envelope com reverência. Seus dedos encontraram o braille facilmente, e sua voz embargada começou a ler. Minha querida família, se vocês estão reunidos agora, significa que finalmente consegui fazer o que deveria ter feito há 23 anos. Trazer todos vocês de volta para casa. Sofia, minha filha amada, seu talento musical era apenas superado por sua coragem em escolher o amor acima das convenções sociais. Elisa, minha neta preciosa, sua música me manteve vivo quando tudo mais parecia perdido. E Leonardo, meu filho, perdoe um velho tolo por não ter sido corajoso o suficiente para lutar pelo que realmente importava. O piano da sala de música sempre foi mais que um instrumento. Era um portal através do qual nosso amor conseguia fluir, mesmo quando as palavras falhavam. Agora ele pertence a Elisa, assim como o fundo financeiro que estabeleci no dia de seu nascimento. Mas meu verdadeiro legado não está nos bens materiais. Está na música que corre em nossas veias, na melodia que Sofia compôs aos 6 anos, na composição que Elisa criou sem jamais ter me conhecido, nas noites de quinta-feira que passei ouvindo minha neta tocar. Leonardo, sei que você se sentiu abandonado em muitas dessas noites, mas espero que agora entenda. Eu não estava apenas ouvindo música. Estava tentando reunir coragem para consertar os erros do passado, para ser o pai e o avô que todos vocês mereciam. Sofia, Elisa, Leonardo, vocês são as notas mais importantes da sinfonia da minha vida. Que a música que nos manteve conectados, mesmo na distância, agora sirva de ponte para um futuro onde nossa família finalmente possa tocar junta, com amor eterno, Eduardo Monteiro. O silêncio que seguiu era diferente de qualquer outro que já havia preenchido aquele salão. Era um silêncio de compreensão, de perdão, de novos começos. Sofia, ainda sentada ao piano, começou a tocar novamente, mas agora mesclava sua antiga composição com a melodia que Elisa criara aos 5 anos. As duas músicas se entrelaçavam perfeitamente, como se tivessem sido escritas para serem tocadas juntas. É isso, sussurrou Elisa maravilhada. É por isso que aquela melodia veio tão naturalmente. Estava no meu sangue o tempo todo. Leonardo se aproximou do piano
colocando uma mão no ombro de sua irmã recém-descoberta. Bem-vinda de volta, disse ele simplesmente. Bem-vindas de volta para casa. A manhã seguinte trouxe uma quietude diferente à mansão Monteiro. Os passos de Elisa ecoavam pelos corredores enquanto o Dr. Martinez a guiava através da casa, seus dedos deslizando suavemente pelas paredes revestidas de papel importado, absorvendo a história contida em cada textura. A sala de música fica no 3º andar, explicou ele, sua voz carregando uma nota de reverência. Era o santuário particular do Sr. Monteiro. Nem mesmo a governanta tinha permissão para entrar, sem sua presença. Sofia seguia logo atrás, sua mão entrelaçada na de Leonardo. Os irmãos recém-reunidos caminhavam em um silêncio carregado de 2 décadas de ausência. Cada passo uma tentativa de construir pontes sobre o abismo do tempo perdido. O som dos saltos de Sofia contra o piso de mármore criava uma cadência própria, como notas soltas de uma melodia inacabada. Este corredor, murmurou ela, parando abruptamente. A tapeçaria azul ainda é a mesma. Papai nunca permitiu que mudassem. Nada aqui, respondeu Leonardo suavemente. Dizia que algumas coisas precisavam permanecer exatamente como eram, para quando sua voz falhou, compreensão súbita tingindo suas palavras. Para quando você voltasse. Elisa parou diante de uma porta dupla de carvalho maciço, suas mãos sensíveis encontrando entalhes delicados no formato de notas musicais. Aqui, disse. Ela, sem necessidade de confirmação. A música, posso senti-la vibrando através da madeira. O Dr. Martinez retirou uma chave dourada de seu bolso, a mesma que Eduardo Monteiro carregara consigo por 23 anos. O clique da fechadura soando como a primeira nota de uma nova composição. O aroma que escapou pela porta entreaberta fez Sofia cambalear. Era uma mistura única de madeira polida, partituras antigas e aquela colônia francesa que seu pai sempre usara. Mon cœur, sussurrou ela, lágrimas escapando de seus olhos. Ele nunca mudou o perfume. A sala de música era um santuário congelado no tempo. O piano de cauda ocupava o centro do espaço, sua superfície negra refletindo a luz suave que entrava através das janelas altas. Mas eram as paredes que roubaram o fôlego de todos. Cada centímetro estava coberto com recortes de jornais, fotografias, programas de concerto. 2 décadas da vida de Elisa, meticulosamente documentadas e preservadas. Sua primeira apresentação, escolar, aos 7 anos. O recital de formatura no conservatório. Cada conquista, cada momento, guardado com amor obsessivo. Meu Deus! Leonardo respirou, aproximando-se de uma das paredes. Ele tinha tudo, cada detalhe. Seus olhos percorreram as datas, notando como seu pai organizara tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo visual da vida da neta que nunca pudera abraçar. Elisa caminhava lentamente pelo espaço, seus dedos roçando os objetos dispostos, em prateleiras, troféus de competições, medalhas, certificados, todos acompanhados por pequenas notas em braille, descrevendo cada conquista. Ele aprendeu braille, percebeu ela, sua voz embargada. Aprendeu só para poder deixar mensagens. Que eu pudesse ler. O Dr. Martinez pigarreou, emocionado. Eduardo passou meses estudando secretamente, revelou ele. Queria ter certeza que quando chegasse o momento, poderia se comunicar diretamente com você. Sofia descobriu uma estante repleta de fitas cassete, cada uma meticulosamente etiquetada. 5 anos, primeira composição. 7 anos, recital Escola Santa Cecília. 10 anos, concurso Jovens Talentos. A história musical de sua filha, preservada em fitas magnéticas. Ele gravava tudo, explicou Leonardo, pegando uma das fitas. Agora entendo por que sempre insistia em manter equipamentos de gravação vintage. Não era excentricidade. Era amor. O Dr. Martinez se aproximou de um arquivo metálico no canto da sala. Esta é talvez a parte mais significativa, disse ele, abrindo uma gaveta. Cada carta que ele nunca enviou, cada presente que nunca pôde dar. Dentro,
Centenas de envelopes organizados por data. Cartões de aniversário nunca entregues. Congratulações por cada conquista. Palavras de conforto para momentos difíceis que ele observara à distância. Uma vida inteira de amor silenciado, preservado em papel e tinta. Elisa encontrou o piano, suas mãos deslizando pela superfície polida com reverência. Este som, murmurou ela, pressionando uma tecla suavemente. É diferente de qualquer outro piano que já toquei. Porque ele o mantinha perfeitamente afinado para você, respondeu Sofia, juntando-se à filha no banco, mesmo sabendo que talvez nunca tocasse nele. O Dr. Martinez ligou um antigo aparelho de som, inserindo uma das fitas. A voz infantil de Elisa preencheu o ambiente. Essa música é especial, dizia a gravação. É para minha mãe e para meu avô, mesmo que eu nunca veja ele. Sofia soluçou, reconhecendo o momento. Seu aniversário de 5 anos, disse ela. Você estava tão determinada a criar algo especial. E ele estava lá, completou Leonardo, sua voz suave. Escondido em seu carro, gravando cada momento, chorando cada nota. Elisa deixou suas mãos correrem pelas teclas, reproduzindo exatamente a melodia da gravação. Mas agora era diferente. Não mais uma composição nascida da ausência, mas um tributo ao amor que sobrevivera ao silêncio. Tem algo mais, anunciou o Dr. Martinez, aproximando-se de um painel na parede que parecia diferente dos demais. Ao pressionar um ponto específico, o painel deslizou, revelando um cofre embutido. A combinação, disse ele consultando suas anotações. É sua data de nascimento, Elisa. Os números giraram suavemente, e a porta do cofre se abriu com um suspiro metálico. Dentro, uma única caixa de veludo azul repousava sobre uma almofada de cetim. O Dr. Martinez a entregou a Elisa com reverência. Seu avô comprou isto no dia em que você nasceu, explicou ele. Guardou durante todos esses anos, esperando o momento certo. Os dedos de Elisa tremiam ao abrir a caixa. Dentro, um delicado colar de ouro branco, com um pingente em forma de clave de sol cravejado de pequenos diamantes. Mas o verdadeiro tesouro era o pequeno dispositivo de gravação embutido no pingente. Aperte o centro da clave, instruiu o advogado suavemente. A voz de Eduardo Monteiro preencheu a sala, clara e emocionada. Minha querida neta, se você está ouvindo isto, finalmente posso dizer as palavras que guardei por tanto tempo. Sua música salvou minha alma. Sofia abraçou a filha por trás, suas lágrimas molhando os cabelos de Elisa. Leonardo se aproximou, completando o círculo familiar que seu pai tanto sonhara formar. Ele transformou esta sala em um templo dedicado a você, disse ele suavemente. Cada recorte, cada gravação, cada carta não enviada era sua forma de estar presente, mesmo quando forçado a permanecer ausente. Elisa segurou o pingente contra o peito, sentindo as vibrações da voz de seu avô contra sua pele. Ele nunca esteve realmente ausente, respondeu ela, um sorriso suave brincando em seus lábios. Estava aqui, em cada nota que toquei, em cada música que compus. O som do piano ainda reverberava suavemente pelas paredes, como se 2 décadas de melodias guardadas finalmente encontrassem liberdade para dançar pelo ar. A sala vazia que respirava música tinha, enfim, encontrado sua verdadeira voz. Os dias que se seguiram à descoberta da sala de música trouxeram uma nova rotina à mansão Monteiro. Elisa passava horas ao piano, absorvendo cada nota, cada memória que o instrumento guardava. Sofia e Leonardo lentamente reconstruíam a relação de irmãos, compartilhando histórias sobre o pai que conheceram de maneiras tão diferentes. Mas a paz aparente foi quebrada numa manhã de quinta-feira. Ironicamente, o dia que Eduardo escolhera para suas visitas secretas. O advogado corporativo dos Monteiro, Dr. Vieira, chegou sem aviso, carregando uma pasta preta e uma expressão grave. É inaceitável, declarou ele, espalhando documentos sobre a mesa do escritório.
O testamento do Sr. Monteiro especifica um fundo milionário exclusivo para essa moça. Seu olhar deslizou com desdém sobre Elisa, que permanecia sentada próxima à janela, seus dedos brincando com o pingente em forma de clave de sol. Leonardo ergueu os olhos dos papéis que examinava. Essa moça, respondeu ele friamente, é minha sobrinha, a neta legítima de Eduardo Monteiro. Legítima? O Dr. Vieira riu sem humor. Baseado em quê? Uma carta emotiva e algumas gravações antigas? O conselho exige um exame de DNA. Sofia, que até então observava silenciosamente, levantou-se num movimento brusco. Como se atreve? Minha filha não precisa provar nada. Aquela sala, todas aquelas memórias... Memórias podem ser forjadas, cortou o advogado. Documentos podem ser falsificados. O patrimônio dos Monteiro não pode ser dividido com base em sentimentalismos. Elisa permanecia estranhamente calma, sua postura serena contrastando com a tensão que preenchia o ambiente. Seus dedos continuavam acariciando o pingente, onde a voz de seu avô estava eternamente guardada. Dr. Vieira tem razão, disse ela suavemente, surpreendendo a todos. Vou fazer o teste. Leonardo começou a protestar, mas ela ergueu uma mão, silenciando-o. Não por dinheiro ou herança, mas porque meu avô merece que sua última vontade seja respeitada sem sombra de dúvidas. O advogado corporativo ajustou a gravata, desconfortável, com a dignidade serena da jovem pianista. Esperava encontrar resistência, talvez até histeria. Não esta aceitação tranquila que parecia desarmá-lo. O laboratório já está preparado, informou ele, consultando seu relógio de ouro. Podemos realizar a coleta imediatamente. Durante o procedimento, enquanto a enfermeira coletava a amostra, Elisa segurou o braço de Leonardo, que insistira em acompanhá-la. Você não precisa aceitar, disse ela suavemente. Eu só vim entender por que ele me amava tanto. Leonardo sentiu sua garganta apertar. As palavras de Elisa ecoavam uma verdade que ele próprio demorara tanto para compreender. O amor de Eduardo Monteiro ia muito além de DNA ou fortunas. Senhorita Costa, chamou o Dr. Vieira da porta. Precisamos de sua assinatura em alguns documentos. Elisa se levantou graciosamente, seu vestido azul claro sussurrando contra o piso frio do laboratório. Em braille, por favor, solicitou ela, educadamente. O advogado corporativo piscou, momentaneamente desconcertado. Em sua pressa de questionar a herança, havia esquecido completamente que a suposta golpista era cega. Não temos documentos em braille preparados, admitiu ele, seu tom arrogante vacilando pela primeira vez. Leonardo não conseguiu conter um sorriso irônico. Meu pai tinha, comentou ele casualmente. Cada carta, cada documento que guardou para Elisa durante 23 anos, todos tinham sua versão em braille. Interessante como ele pensou nisso. Não é mesmo, doutor? O doutor Vieira ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Providenciaremos os documentos adequados até amanhã, murmurou ele, recolhendo sua pasta. O resultado do exame deve sair em uma semana. Quando deixaram o laboratório, Sofia esperava no corredor, torcendo as mãos nervosamente. Filha, você não precisava. Precisava sim, mamãe, interrompeu Elisa gentilmente. Não por nós, mas por vovô. Ele passou 2 décadas guardando provas de seu amor. Agora é nossa vez de provar que esse amor era real. De volta à mansão, Elisa se dirigiu diretamente à sala de música. Suas mãos encontraram as teclas do piano com a familiaridade de quem encontra um velho amigo. A melodia que surgiu era nova. Não mais a composição de sua infância, mas algo que nascia da mistura de descoberta e aceitação. Leonardo a observava da porta, maravilhado com a transformação que ocorrera em sua vida em tão poucos dias. A mansão, antes um mausoléu de memórias amargas, agora vibrava com música e vida. Sabe, disse ele entrando na sala, papai costumava dizer que a música não mente. Elisa sorriu, seus dedos ainda dançando sobre as teclas.
Ele dizia que podemos fingir palavras, forjar documentos, mas a música sempre revela a verdade. É por isso que você mudou de ideia sobre mim? Perguntou ela suavemente. Por causa da música do funeral? Leonardo se aproximou do piano, observando os recortes nas paredes. 2 décadas da vida de sua sobrinha, cuidadosamente preservadas por um pai que ele nunca realmente conhecera. Mudei de ideia no momento em que vi seu reflexo no piano, admitiu. Ele. Você inclina a cabeça exatamente como ele fazia quando tocava. É um gesto tão específico, tão único. Não é algo que se possa ensaiar ou copiar. Sofia entrou silenciosamente na sala, carregando uma caixa antiga que encontrara no quarto de Eduardo. Olhem isso, chamou ela, sua voz embargada. Dentro da caixa, dezenas de ingressos de concertos, cada apresentação de Elisa, guardados cronologicamente. Ele sempre sentava no fundo, lembrou Sofia, acariciando os papéis envelhecidos. Eu o via às vezes, mas estava tão magoada, tão determinada a proteger Elisa da rejeição. Não percebi que ele estava tentando nos proteger também do seu jeito. A senhora Augusta, murmurou Leonardo, compreendendo. Ela teria destruído. Vocês se soubesse que papai mantinha contato. Sofia assentiu tristemente. Sua mãe era implacável, confirmou ela. Quando descobriu minha gravidez, ameaçou não apenas me deserdar, mas arruinar a carreira do pai de Elisa. Ele era um violinista promissor. Tinha acabado de conseguir uma bolsa para estudar na Europa. O que aconteceu com ele? Perguntou Leonardo suavemente. Sofia enxugou uma lágrima solitária. Morreu em um acidente de carro 2 semanas depois que parti, respondeu ela. Estava a caminho do aeroporto e ia desistir da bolsa para nos procurar. Sua voz falhou. Papai soube, é claro. Começou a nos observar logo depois, mas manteve distância. Talvez por culpa, talvez por medo. Elisa continuava tocando, deixando a música expressar o que as palavras não podiam. A melodia agora carregava notas de compreensão, de perdão, de amor, que transcende barreiras e tempo. Quando o resultado do DNA chegar, disse ela, suas mãos finalmente pausando sobre as teclas. Não mudará nada. O vovô não me amava por causa do sangue que corre em minhas veias, mas pela música que flui de minha alma. Leonardo se aproximou, colocando uma mão gentil sobre o ombro da sobrinha. Ele teria adorado ouvir você dizer isso, murmurou ele. Na verdade, acho que ele está ouvindo. Como se em resposta, um raio de sol atravessou as janelas altas, iluminando o piano e fazendo o pingente em forma de clave de sol no pescoço de Elisa brilhar. Por um momento, todos puderam sentir a presença de Eduardo Monteiro. Não o empresário severo, não o pai ausente, mas o homem que amara tão profundamente que transformara sua dor em uma sinfonia silenciosa de proteção e devoção. O teste é apenas uma formalidade, declarou Leonardo firmemente. Você já é uma Monteiro, Elisa. A prova está em cada nota que toca, em cada gesto que faz, e principalmente no amor que nosso pai guardou aqui, protegido do tempo e do esquecimento. Sofia abraçou o irmão, décadas de distância se dissolvendo em lágrimas compartilhadas. Elisa voltou a tocar, seus dedos encontrando naturalmente a melodia que criara aos 5 anos. Mas agora a música não falava mais de ausência. Era um hino de reencontro, de compreensão, de família. O Dr. Vieira poderia exigir quantos testes quisesse. O conselho poderia questionar a legitimidade da herança. Mas naquela sala, cercados por 2 décadas de amor documentado, 3 gerações, dos Monteiro finalmente encontravam sua própria verdade. Uma verdade que não precisava de provas em papel, porque estava escrita em cada batida de seus corações, em cada nota que o piano sussurrava. O envelope branco repousava sobre a mesa do escritório como uma sentença ainda não pronunciada. O Dr. Vieira o entregara minutos antes, sua expressão ilegível enquanto observava a família reunida. O resultado do exame de DNA havia chegado. Quer que eu leia? Ofereceu Leonardo suavemente,
notando como as mãos de Sofia tremiam. Elisa, sentada ao piano como sempre, apenas assentiu, seus dedos acariciando as teclas sem pressionar, criando uma melodia silenciosa. O rasgar do envelope ecoou no silêncio tenso da sala. Leonardo pigarreou, seus olhos percorrendo o documento oficial. Por um momento, que pareceu se estender infinitamente, ninguém respirou. 99,9% de compatibilidade, anunciou ele finalmente, sua voz embargada. Positivo para parentesco de primeiro. Grau entre Eduardo Monteiro e Sofia Costa. Confirmando. Ele fez uma pausa, lágrimas inesperadas embaçando sua visão. Confirmando Elisa como neta biológica. O Dr. Vieira ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Bem, isso esclarece tudo. Vou informar o conselho imediatamente. Ele se retirou apressadamente, deixando para trás o peso de suas acusações anteriores. Elisa permanecia estranhamente quieta, suas mãos agora completamente imóveis sobre o piano. Você está bem? Perguntou Sofia, aproximando-se da filha. Estou pensando, respondeu ela suavemente, em como é estranho precisar de um papel para provar algo que a música já sabia desde sempre. Seus dedos encontraram as teclas novamente, e as primeiras notas de sua composição infantil preencheram o ambiente. Leonardo observou sua sobrinha por um momento. Então fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Preciso ir a um lugar, declarou ele. E quero que você venha comigo, Elisa. O cemitério estava silencioso naquela tarde de outono. Folhas secas dançavam ao vento, criando uma melodia natural que parecia acompanhar seus passos. Leonardo guiava Elisa gentilmente, pelo braço, parando finalmente diante do túmulo de Eduardo Monteiro. Nunca vim aqui, admitiu ele, sua voz baixa. Desde o funeral, não conseguia. Havia tanta raiva, tanto ressentimento. Elisa apertou seu braço suavemente, oferecendo conforto silencioso. O que você vê? Perguntou ela. Leonardo descreveu o mármore polido, as flores frescas, a inscrição elegante. Mas então, notou algo que o fez engasgar. Uma partitura de bronze, instalada discretamente na lateral do túmulo. É sua música, percebeu ele, reconhecendo as notas gravadas no metal, a melodia que você compôs aos 5 anos. Ele a transformou em parte de seu memorial. Elisa sorriu, lágrimas escorrendo por trás dos óculos escuros. Ele sabia que um dia entenderíamos, disse ela suavemente, que a música nos traria de volta para casa. Leonardo se ajoelhou diante do túmulo, suas defesas finalmente desmoronando. Anos de mágoa, de incompreensão, de solidão nas noites de quinta-feira, escapavam agora em soluços profundos. Me perdoa, pai, sussurrou ele, por não ter visto, por não ter entendido. Elisa se ajoelhou ao seu lado, encontrando sua mão e apertando-a. Sabe o que aprendi sendo cega? Perguntou ela gentilmente. Que às vezes precisamos fechar os olhos para realmente enxergar. Seu pai, nosso avô, ele via com o coração. Leonardo enxugou as lágrimas, observando como a luz do entardecer brincava sobre a partitura de bronze. Você se importa se eu simplesmente sentar aqui com você por um tempo? Elisa sorriu, acomodando-se ao seu lado. Na verdade, disse ela, retirando algo da bolsa, trouxe isto. Era uma pequena caixa de música, delicadamente trabalhada. Encontrei na sala de música ontem. Tem uma nota em braille dizendo que era para ser tocada aqui. A melodia que fluiu da caixinha era familiar. A mesma que Eduardo costumava tocar em suas noites solitárias, uma versão simplificada da composição de Elisa. As notas dançavam no ar como folhas de outono, carregando consigo décadas de amor, silencioso. Ele nunca estava realmente ausente, não é? Murmurou Leonardo, compreendendo finalmente. Todas aquelas quintas-feiras, ele estava apenas amando de uma maneira diferente.
O amor encontra seus próprios caminhos, respondeu Elisa. Às vezes através da música, às vezes através do silêncio. O importante é que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Ficaram ali, tio e sobrinha, deixando que a música da caixinha contasse a história que palavras não podiam expressar. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado que Elisa não podia ver, mas podia sentir no calor suave em seu rosto. Ele deixou algo para você também, disse ela depois de um tempo, retirando um envelope do bolso. Estava junto com a caixa de música, em braille e em tinta. Leonardo aceitou o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia de seu pai, normalmente tão controlada, mostrava sinais de emoção. Para meu filho quando estiver pronto para entender. Querido Leonardo, começou ele a ler, sua voz embargada. Se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou o caminho até aqui, e mais importante, encontrou Elisa. Sei que minhas ausências nas quintas-feiras machucaram você profundamente, mas espero que agora compreenda. Eu não estava apenas ouvindo música. Estava aprendendo a amar de novo, através das notas que sua sobrinha criava. Elisa escutava em silêncio, lágrimas correndo livremente por seu rosto. A caixa de música continuava sua melodia suave, como uma trilha sonora para as palavras há tanto tempo guardadas. Você sempre foi meu orgulho, filho, continuava a carta. Sua força, sua determinação. Mas temia que meu amor dividido pudesse machucá-lo ainda mais. Então escolhi o silêncio, esperando que um dia a música pudesse explicar o que as palavras não conseguiam. Leonardo precisou parar por um momento, suas emoções transbordando. Elisa encontrou sua mão novamente, oferecendo apoio silencioso. A partitura no meu túmulo, prosseguiu ele quando conseguiu controlar a voz. Não é apenas a composição de Elisa. É uma promessa de que o amor, mesmo quando silenciado por circunstâncias além de nosso controle, nunca realmente morre. Continua tocando, como uma melodia distante, esperando o momento certo para ser ouvida novamente. A carta terminava com uma última confissão. Meu maior desejo era ver vocês dois juntos, tio e sobrinha, descobrindo que são mais parecidos do que imaginam. Ambos carregam música na alma. Você nos números e negócios que conduz como uma sinfonia precisa. Ela nas melodias que cria do silêncio. Perdoem um velho por não ter sido corajoso o suficiente para reger esta orquestra, em vida. Mas saibam que cada nota, cada pausa, cada momento de silêncio foi preenchido com amor. O sol havia se posto completamente agora. A caixa de música tocou suas últimas notas, deixando um silêncio que, pela primeira vez, não doía. Ele tinha razão, disse Elisa suavemente. Somos parecidos. Ambos precisávamos aprender a ouvir além das notas, a ver além dos olhos. Leonardo se levantou, ajudando sua sobrinha a fazer o mesmo. Vamos para casa? Perguntou ele, sua voz carregando uma nova suavidade. Tem um piano esperando por você, na... Verdade, sorriu Elisa. Acho que tem um piano esperando por nós. Já está na hora de você aprender a tocar, não acha? Deixaram o cemitério juntos, a carta guardada próxima ao coração de Leonardo, a caixa de música segura nas mãos de Elisa. Atrás deles, a partitura de bronze brilhava suavemente sob as primeiras estrelas, um testamento eterno de que algumas músicas precisam de tempo para serem compreendidas, e alguns amores precisam de silêncio para florescer. O teatro municipal resplandecia sob as luzes do início da noite. O saguão principal fervilhava com a aristocracia local, todos ansiosos pelo concerto beneficente que marcaria não apenas a estreia do piano Steinway dos Monteiro em público, mas também a primeira apresentação de Elisa após as revelações que haviam transformado sua vida. Leonardo ajustava nervosamente sua gravata borboleta enquanto observava os últimos convidados tomarem seus lugares. A primeira fila estava reservada para a família, uma palavra que agora carregava um significado completamente novo para ele. Sofia já estava sentada, suas mãos inquietas alisando repetidamente o programa do concerto.
O teatro está lotado, informou o Dr. Martinez, aproximando-se discretamente. A imprensa está presente em peso. Todos querem testemunhar este momento. Leonardo assentiu, notando como até mesmo o advogado corporativo que exigira o teste de DNA agora se sentava humildemente nas fileiras do fundo. Nos bastidores, Elisa passava os dedos suavemente pelas teclas do piano que seu avô guardara por tanto tempo. O instrumento havia sido transportado do santuário na mansão até o teatro, com um cuidado quase reverencial, cada nota minuciosamente afinada para esta noite especial. "Está pronta, querida?" perguntou Sofia, entrando no camarim. Elisa sorriu, ajustando o delicado colar com o pingente em forma de clave de sol, o presente que Eduardo guardara por 23 anos. "Na verdade," respondeu ela suavemente, "acho que venho me preparando para este momento desde minha primeira composição aos 5 anos." Suas mãos encontraram um pequeno envelope em braille sobre o piano. Uma última mensagem de seu avô, que o Dr. Martinez entregara momentos antes. "Leia para mim, mamãe," e pediu ela, oferecendo o papel a Sofia. A mãe pigarreou, controlando a emoção em sua voz. "Querida Elisa, quando você subir naquele palco hoje, não estará sozinha. Estarei em cada nota que seus dedos tocarem, em cada silêncio entre as melodias, em cada batida do seu coração. A música que você cria não é apenas som. É a voz da alma que sempre soube o caminho de volta para casa. Com amor eterno, vovô Eduardo." As luzes do teatro piscaram, sinalizando o início do espetáculo. Elisa se levantou, seu vestido longo cor de marfim, sussurrando contra o piso. "Chegou a hora," murmurou ela, apertando o pingente entre os dedos. O público silenciou quando ela surgiu no palco, guiada por Leonardo. Sua presença era etérea sob as luzes, como se carregasse consigo não apenas sua própria história, mas todas as quintas-feiras silenciosas em que Eduardo Monteiro observara de longe, seu coração transbordando de um amor que não podia expressar. "Boa noite." Sua voz clara alcançou cada canto do teatro. "A música que apresentarei hoje não é apenas minha. É uma conversa através do tempo, um diálogo entre gerações, uma ponte sobre o silêncio que por tanto tempo nos separou." Seus dedos encontraram as teclas com a familiaridade de velhos amigos. As primeiras notas de sua composição infantil flutuaram pelo ar, mas agora eram diferentes. A melodia havia crescido, amadurecido, assim como a pequena menina que a criara. Nas primeira fila, Sofia segurava a mão de Leonardo, lágrimas silenciosas correndo por suas faces. Cada nota parecia contar uma parte de sua história. O amor proibido, a gravidez escondida, a fuga na chuva, as noites de solidão e, finalmente, o retorno ao lar. A música crescia, incorporando elementos novos. Os presentes mais atentos podiam reconhecer trechos da melodia que Eduardo costumava tocar em suas noites solitárias, entrelaçados com a composição original de Elisa. Era como se avô e neta finalmente tocassem juntos, suas almas dançando através das notas. No meio do concerto, algo extraordinário aconteceu. Leonardo, movido por uma força que não conseguia explicar, levantou-se de seu lugar e caminhou até o piano. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado da sobrinha. Elisa sorriu, sentindo sua presença. Sem interromper a melodia, guiou suavemente as mãos do tio até as teclas. Juntos, criaram uma harmonia que ninguém esperava. Ele, seguindo o instinto musical que herdara do pai, mas nunca explorara. Ela, conduzindo-o através da música como um farol na escuridão. O público assistia, hipnotizado. Não era apenas um concerto. Era um testemunho de cura, de perdão, de amor que transcendia o tempo e o silêncio. As notas dançavam pelo teatro como memórias vivas, cada uma carregando um pedaço da história dos Monteiro. Quando a última nota se dissipou no ar, o silêncio que seguiu foi quase sagrado. Então, como uma onda, a plateia inteira se levantou. O aplauso que explodiu era ensurdecedor, carregado de emoção e compreensão. Elisa se levantou.
lágrimas escorrendo por trás dos óculos escuros. Esta música, sua voz tremeu levemente. Foi escrita por um homem que nunca me viu, mas me ouviu por toda a vida. Leonardo retirou do bolso a última carta de seu pai, aquela que encontrara junto à caixa de música no cemitério. Com sua permissão, disse ele suavemente para Elisa, que assentiu. Agora você enxerga com a alma, como eu sempre desejei, leu ele, sua voz alcançando cada canto do teatro. Estas foram as últimas palavras que nosso pai e avô escreveu, não apenas para Elisa, mas para todos nós. Porque às vezes precisamos fechar os olhos para realmente ver o que importa. Sofia subiu ao palco, completando o círculo familiar. O Dr. Martinez, nas coxias, enxugava discretamente os olhos, lembrando-se de todas as quintas-feiras em que acompanhara Eduardo em suas visitas secretas. O piano, anunciou Leonardo para o público. Permanecerá aqui, no Teatro Municipal. Será usado em um programa especial para jovens músicos cegos, estabelecido em nome de Eduardo Monteiro. Elisa sorriu, seus dedos acariciando as teclas uma última vez. Porque a música, completou ela, não precisa de olhos para ser vista. Precisa apenas de um coração aberto para ser sentida. No programa do concerto, uma foto de Eduardo Monteiro jovem, sentado ao piano, sorria para todos. Ao lado, uma citação em braille e em tinta normal dizia: A alma também vê. Mais tarde, quando o teatro já estava vazio e apenas a família permanecia, Elisa voltou ao piano. Suas mãos encontraram as teclas naturalmente como sempre haviam feito. A melodia que surgiu era nova. Não mais uma composição de ausência ou saudade, mas um hino de gratidão e amor. Leonardo e Sofia sentaram-se silenciosamente, observando como a luz da lua, entrando pelos vitrais do teatro, criava um halo suave ao redor de Elisa. Naquele momento, podiam quase ver Eduardo Monteiro, sentado em seu carro nas noites de quinta-feira, ouvindo sua neta tocar através de uma janela aberta. Sabe, disse Elisa, suas mãos ainda dançando sobre as teclas. Acho que ele sempre soube que este dia chegaria, que a música nos traria de volta, nos ensinaria a ver com o coração. Leonardo assentiu, lembrando-se de todas as vezes que vira seu pai chorando sozinho ao piano. Ele não estava chorando de tristeza, percebeu finalmente. Estava chorando porque sabia que um dia a música completaria o círculo. Sofia se aproximou do piano, colocando uma mão sobre o ombro da filha. E completou, disse ela suavemente. Não da maneira que esperávamos, mas exatamente da maneira que precisávamos. A última melodia da noite flutuou pelo teatro vazio. Não era a composição original de Elisa, nem a música que Eduardo tocava em suas noites solitárias. Era algo completamente novo, nascido da união de todas essas histórias, de todas essas vidas que a música havia entrelaçado. No alto do teatro, a luz da lua brincava com os vitrais, criando padrões coloridos que dançavam ao redor deles como notas musicais tornadas visíveis. E por um momento, apenas um breve momento, todos puderam sentir a presença de Eduardo Monteiro, finalmente em paz, finalmente em casa, finalmente completo no amor que sempre quis expressar. A música, afinal, havia encontrado seu verdadeiro propósito, não apenas para ser ouvida, mas para ser sentida, não apenas para entreter, mas para curar, não apenas para preencher o silêncio, mas para dar voz ao amor que sempre existiu, esperando pacientemente o momento certo para ser revelado.